Olá, boa noite. Alô, alô, câmbio? Alguém na escuta? Deixa eu ver se eu arranjo um filtro melhor do que esse aqui. Aqui, né? Não estou tão vermelha. Oi, sejam bem-vindos. Vocês que estão chegando aí para assistir ao vivo. Ei, Diego, seja bem-vindo. É a primeira vez que você está aqui, Diego? Oi, Rosângela, Patrícia, Pati, Rejane. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Quem é a primeira vez que tá aí, me manda primeira vez, só para eu saber que quem é que já me conhece, quem não me conhece. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem prático, que é justamente falar sobre como conduzir reuniões e como conduzir treinamentos, né, mais efetivos, mais produtivos, mais assertivos. Ei, Michele, oi, deixa eu acenar para vocês enquanto o pessoal vai entrando. Quem já vai chegando, manda pessoas aí, manda o convite aí para os colegas, para todo mundo poder vir, para a gente poder fazer um pelo outro, né? Enfermeiro apoia o enfermeiro. Ei, Patrícia, primeira vez, que legal que tá aqui, seja bem-vinda. A gente tem live toda segunda-feira. Toda segunda-feira eu tô aqui, nesse mesmo bate-horário, bate-canal, para falar sobre alguma coisa importante aí na área da enfermagem. Hoje o tema, fui eu que quis, foi um tema que já tinham sido solicitados há muito tempo, já tinham me pedido e eu fiquei demorando para fazer essa aula aqui com vocês. Mas enfim, hoje a gente vai falar sobre como conduzir reuniões e treinamentos mais assertivos, mais efetivos, mais produtivos, para a gente acabar de uma vez por toda com aquelas reuniões horrorosas que não servem para nada, com aqueles treinamentos que a gente tem que obrigar o colaborador aí, né? Você já participou de algum que você foi obrigado a participar? Porque ninguém, se fosse voluntário, ninguém ia. Pois é. É assim mesmo que funciona. Hoje, ultimamente, está sendo assim, né? Os treinamentos na nossa realidade profissional. Ei, Marina, boa noite. Então, tô vendo que tem uma galera muito nova aí, tem um povo que nunca me viu, né? Pois é, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Sheila Sharon e eu sou diretora do Instituto Brasileiro de Enfermagem. Hoje estou em home office. Hoje não, né? Desde março, abril, nem lembro. Pois é, tem um tempão que eu tô em home office falando com vocês sobre liderança e gestão de equipes de enfermagem. E hoje o nosso tema é justamente falar sobre como conduzir reuniões e treinamentos mais efetivos. Eu não vou esperar muito, porque como são duas, né, treinamentos e reuniões, eu tenho medo de não dar tempo. Coloquei como meta que eu vou acabar essa live antes do tempo aqui acabar, senão o Instagram vai começar a me boicotar aqui também. Então vamos começar? Para quem tá chegando pela primeira vez, eu não sei se você sabe, mas a gente tem... Obrigada aí pelo elogio do brinco, gostei também. Obrigada. Ó, pra quem não conhece nada aqui do que tá acontecendo, a gente faz live toda segunda-feira e antes da live eu mando o PDF do conteúdo que eu vou passar aqui lá no canal do Telegram. Eu não consigo mandar pelo WhatsApp, porque senão trava o WhatsApp, vira uma bagunça, o celular fica travado, já perdemos chip com isso. Então, a gente vai mandar sempre lá no Telegram, porque lá você consegue baixar o dessa aula de hoje e consegue também das aulas anteriores, olha que legal. Então, entre no canal do Telegram. No final dessa nossa live aqui, eu vou fazer um storyzinho, mas você encontra o link do canal do Telegram lá na bio também, tá? Na descrição do meu perfil. Na hora que acabar aqui, vai lá e entra no canal, o PDF eu libero para vocês lá. Vamos lá. Então, só para te avisar que já liberei, já tá lá desde de tarde, que tá lá com vocês. Então, o ideal é que você esteja com ele em mãos, se você tá assistindo a reprise ou está assistindo em algum outro lugar nosso aí, do Mastermind, ou em algum outro lugar, você vai encontrar algum lugar aqui o link para fazer download. Mas para quem tá assistindo ao vivo, tem que entrar no grupo do Telegram para fazer download desse material, tá? Então vamos lá, como conduzir reuniões mais efetivas, mais assertivas, mais produtivas e treinamentos que funcionem dentro das equipes de enfermagem. Primeira coisa, existem vários tipos de reunião. Vamos falar de reunião, depois a gente fala de treinamento, tá? Primeira coisa que a gente precisa saber é que existem alguns tipos de reunião. Não é toda reunião que é do mesmo tipo, não, tá? As nossas reuniões, elas podem ser reuniões de treinamento, podem ser reuniões informativas. As de treinamento são aquelas reuniões em que a gente reúne a galera para realizar algum treinamento, né? O treinamento em si é uma reunião, então juntou um povinho ali para poder fazer algum treinamento, já é uma reunião. O treinamento, ou melhor, a
Reunião informativa é aquela em que você chama todo mundo e você vai passar alguma informação. E é só esse o objetivo, não é para discussão, não é para decisão, não é para nada. São outros tipos de reunião que são para essas funções aí. Então a gente tem a reunião de treinamento, a reunião informativa, a reunião de tomada de decisão, que aí é aquela em que você junta todo mundo e juntos ali vocês vão discutir algum assunto para tomar a decisão referente àquele assunto. A reunião criativa, que é aquela em que a gente junta a nossa equipe para encontrar soluções. Inclusive, eu ensinei vocês uma ferramenta perfeita, fantástica, uma ferramenta de coaching, em uma live para trás aí. Eu ensinei a ferramenta QBQPQT, lembra? Essa ferramenta é uma ótima ferramenta para você utilizar em reuniões criativas, em reuniões que você junta a sua equipe para descobrir novas formas de fazer o que já está sendo feito ou descobrir formas diferentes, ou melhores, né, de fazer o que a gente deveria estar fazendo. Então, existem as reuniões de treinamento, informativa, tô com a cola aqui, tá? E essa cola eu mandei para vocês. Treinamento, informativa, decisão, tomada de decisão, né? As reuniões criativas, as reuniões de avaliação, que são aquelas sinistras que a gente morre de medo e não deveria, né? Já falei sobre isso também na nossa live de feedback. E também as reuniões de acompanhamento, que são aquelas em que a gente vai dar, por algum motivo, acompanhamento a algum assunto. Por exemplo, a gente realiza uma reunião de avaliação, que é a reunião onde a gente vai dar o feedback, e realiza uma reunião de acompanhamento, que é para acompanhar se aquilo que foi acordado lá na reunião de feedback está sendo realizado, tá? Que mais? Conhece algum outro tipo de reunião aí que acontece aí no seu serviço, que acontece aí no seu setor? Coloca no comentário aí. Boa noite para todo mundo que está chegando. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, a gente tem esses tipos de reunião. O primeiro erro que eu vou falar aqui sobre justamente conduzir reuniões mais assertivas e efetivas e produtivas é você não definir qual é o objetivo da reunião. Eu falei para você quais são os tipos de reuniões que existem. Se você vai para uma reunião e nessa reunião você quer avaliar, decidir, o que mais? Informar, acompanhar, avaliar, fazer tudo de uma vez, não dá. Vai virar uma bagunça. No final das contas, vocês não vão nem saber o que vocês fizeram lá. Então, o ideal é que cada reunião tenha um objetivo e que aquela reunião seja controlada para que não fuja ao objetivo. Se você vai fazer uma reunião de avaliação de desempenho, como a senhora Martins, é isso? Como a senhora Martins falou aí, essa reunião ela tem que ser uma reunião de avaliação. Você não pode nela inventar de tomar decisões ou inventar de informar alguma coisa. O ideal é que cada reunião tenha um objetivo bem definido e como ela vai ter o objetivo bem definido, você vai conseguir ter o controle do que acontece na reunião. Por que a gente às vezes perde o controle da reunião e a gente perde o foco e aí o negócio não rende e dá uma bagunça danada? Porque a gente vai sem o objetivo tá definido. Primeiro, define qual é o tipo de reunião que você vai fazer. É uma reunião de educação ou de informação? Ok. Nessa reunião, você vai marcar a outra reunião, que pode ser uma reunião avaliativa. Ou, em algum momento, durante aquela reunião, se você sentir necessidade de abordar algum outro assunto, você vai marcar uma outra reunião com outro objetivo, de outro tipo. Porque se você pega uma reunião que deveria ser, por exemplo, uma reunião de treinamento, e nessa reunião realiza avaliações, ou junta a galera para fazer uma tomada de decisão, é perigoso, com chances muito grandes de nem o treinamento ser efetivo, nem a tomada de decisão ser efetiva. Sem contar que as chances são muito grandes de vocês perderem o foco, que inclusive aí no nossa colinha, são 3 coisas que você tem que ficar atento em qualquer reunião. Não pode perder o foco, não pode ser uma reunião centralizadora, aquela em que só você fala, a não ser que seja uma reunião do tipo avaliativa ou informativa, né? Que nesse caso você fala mais, mas o ideal é que em reuniões, que não são essas reuniões informativas, o ideal é que todos possam participar. Do contrário, manda um e-mail comunicando que já tá bom. Se é só para comunicar, faz a informativa, ou manda um e-mail, um WhatsApp, sei lá, arranja um jeito de divulgar sem precisar tirar todo mundo do lugar e do serviço para fazer isso, entendeu? Outra coisa que também não pode acontecer é reunião que não acaba nunca. Quando a gente não delimita lá o tipo de reunião que a gente quer fazer,
corre-se o risco da reunião demorar horas e horas e no final aconteceu tanta coisa naquele intervalo que a gente não sabe mais o que foi definido, o que foi feito, qual foi o começo e o fim. Parece um negócio, um bicho sem cabeça ali, ou de 7 cabeças, porque não funciona muito bem. Então, primeiro passo, delimita aí qual é o objetivo da sua reunião, tipo de reunião que você vai realizar. Ah, Sheila, mas eu tô precisando fazer um monte de coisa na reunião, quero aproveitar. Não vai funcionar. Talvez é por isso que não esteja funcionando e a sua reunião não esteja sendo efetiva. Ah, Sheila, mas eu tenho que aproveitar que o povo tá vindo aqui no hospital e já fazer tudo. Ok, então vamos fazer o seguinte. Você vai fazer uma reunião, marcar uma reunião, sei lá, 1h da tarde, e o pessoal vai chegar, e nessa reunião de 1h da tarde, você vai fazer a informativa. Você vai passar as informações. Daí vocês vão fazer uma pausa, começar e encerrar a reunião informativa, vão fazer alguma pausa e depois vão começar a reunião de tomada de decisão. Aí depois de início e fim, vocês vão fazer outra pausa e aí vão começar uma reunião de acompanhamento. Não sei como que você vai arranjar um jeito de fazer essa pausa. Ou você marca um coffee break, ou você fala, pessoal, vamos fazer um intervalo para beber água, ou fala, pessoal, não sei, faz uma dinâmica. Eu sei que entre um objetivo e o outro, você precisa quebrar o assunto ali. Você precisa finalizar o que tinha sido feito, o que estava sendo feito, antes de iniciar um outro. Sheila, mas é assim que a gente tem que fazer, mas não sei. Eu sei que não tem como fazer assim todas as vezes, mas eu tô aqui para te dizer o melhor jeito de fazer. E você precisa saber qual é o melhor jeito de fazer para adequar a sua realidade aí, para que você consiga pegar o jeito certo de fazer e fazer o melhor com essa informação, para que as suas reuniões sejam mais assertivas, efetivas e produtivas. Então, se você não consegue fazer uma reunião por cada coisa, eu penso em duas situações. Primeiro, de repente, você está fazendo reuniões desnecessárias. E segundo, corre o risco de você estar fazendo essa reunião zona, grandona, com um monte de informação e acabar não tendo o resultado que quer ter. E às vezes isso está acontecendo aí com você hoje, tá? Então, minha obrigação aqui é te dizer o melhor jeito de fazer. Se você não consegue fazer, faz do melhor jeito, dentro do que é perto aqui, do que é o melhor. Mas o ideal era que fosse feito direitinho, tá? Cada reunião tem um objetivo. E cada reunião com o objetivo precisa ser respeitado, para não perder o foco, para não virar bagunça, para não ser uma reunião interminável. Assim, as pessoas não vão ficar entediadas com aquela reunião e elas vão aproveitar do início ao fim. O que acontece? Bagunça tanta coisa na reunião que as pessoas perdem o foco, não sabem mais o que foi que aconteceu no começo, porque no final já está falando de outra coisa totalmente diferente. Com isso, a gente não tem reuniões tão assertivas e efetivas assim, tá? E aí a gente tem eu tenho 5 passos para você ter uma reunião de fato funcional. Isso aqui que a gente estava falando era o antes, né, da reunião. É você definir qual é o tipo de reunião que você vai fazer, né? Agora vamos pro depois, ou melhor, realmente o passo a passo ali da reunião. Primeiro passo, você tem que definir o tipo e definir o assunto que vai ser conversado na reunião. Se você reúne com as pessoas, normalmente quem convoca é quem conduz a reunião. E para que você conduza essa reunião, você tem que ter domínio do que você vai falar. Se for, por exemplo, uma reunião de tomada de decisão, você já tem que ir preparado com todas as respostas possíveis para as perguntas que as pessoas vão fazer. Se for para uma reunião de acompanhamento, você tem que levar toda a pasta do funcionário, por exemplo, você tem que estar munido das informações que você precisa levar para conduzir a reunião sem interrupções, sem perder o foco, sem precisar adiar, para não perder tempo, nem você, nem quem está na reunião com você. Então, primeiro, o tipo de reunião precisa estar definido e o assunto deve estar bem definido. Aí, Sheila, eu tenho um monte de coisa para falar. Faz uma listinha, coloca na lista todos os assuntos, tudo certinho, desde que seja referente ao mesmo tipo de reunião, né? O ideal, como eu falei. Mas faz a listinha, não tem problema nenhum fazer a listinha. Eu tô aqui ao vivo e tô olhando a colinha aqui, quem é? Por que você não vai olhar um papelinho lá quando você estiver fazendo a reunião, tá? Então não tem problema não. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, a sua equipe ela deve estar preparada e de preferência ela também tem que saber qual é o assunto da reunião.
Eu vejo muitas pessoas, muitos enfermeiros reclamando dos WhatsApp, né, dos grupos de WhatsApp de setores. Gente, mas tem coisa tão boa que pode fazer com a reunião. Quer ver? Imagina que você vai fazer uma reunião de treinamento. Uma ótima estratégia é você, durante a semana anterior, começar a usar os grupos do WhatsApp para distribuir conteúdo sobre aquele treinamento que você vai fazer. Você vai realizar uma reunião para falar sobre um evento adverso, ou uma nova tecnologia, ou sobre uma decisão nova que foi implementada lá no setor. Na semana anterior, nos dias anteriores, envia nos grupos de WhatsApp aí do seu serviço informações referentes àquela decisão que foi tomada, por exemplo, para justificar a reunião. Porque senão as pessoas chegam lá despreparadas. Vamos supor que seja uma reunião informativa e você está levando uma má notícia. Normal, comum, faz parte, acontece e é atribuição nossa. Você está levando uma má notícia, alguma coisa que era direito deles lá foi tirado, alguma coisa ruim, aquelas reuniões difíceis. Se você começa a preparar as pessoas para o assunto, na hora da reunião, eles já vão estar sabendo do que se trata, eles já vão ter informação sobre o que foi decidido e você, ao comunicar, vai receber menos pedrada, porque eles vão saber que não é uma coisa que é culpa sua. Sheila, mas aí eu vou estar adiantando o assunto da reunião. Para que a reunião? Ótima pergunta, colega. Você vai continuar marcando a reunião porque é obrigação sua, oficialmente, comunicar aos colaboradores aquela decisão que foi tomada ou as informações que precisam ser tomadas ou passadas, tá? Então, ter essa reunião é importante. Do contrário, a gente só mandaria mensagem no WhatsApp e estava bom. Mas você pode usar outros recursos como e-mail, como quadro de avisos, caderno de setor, lista de transmissão. Quer ver uma coisa que quase nenhum enfermeiro faz? A gente tem mania de fazer grupos no WhatsApp, certo? A gente tem grupo de tudo, né? Família, futebol, um tanto de coisa. Mas a gente não costuma fazer listas de transmissão. O que é a lista de transmissão? É fundamental. Essa é uma ótima ferramenta que o WhatsApp dá de graça. A lista de transmissão você cadastra as pessoas no seu WhatsApp e aí quando você cria essa lista, cria uma lista. A pessoa tem que salvar seu nome também. Quando você manda alguma coisa para aquela lista, todo mundo que está na lista vai receber como se estivesse recebendo uma mensagem individual sua. E isso é muito legal. Por exemplo, eu ia falar lá na época quando eu estivesse falando de treinamento, mas vou falar logo agora. Quando você está realizando um treinamento, você vai realizar lá um treinamento em transporte de paciente intra-hospitalar. Vai realizar um treinamento nesse assunto com a sua equipe. Beleza? Já tem um tempão que vocês não têm esse treinamento. Uma semana antes, você já pode usar a lista de transmissão para ficar enviando artigo, envia curiosidade, envia coisinhas do tipo, você sabia? O número de quedas durante o transporte nos hospitais estaduais aqui do nosso estado é de X%, para reforçar a importância, inclusive, da pessoa participar do treinamento. Então, usem lista de transmissão no WhatsApp. É uma comunicação que você vai ter direta com o seu colaborador. É uma forma de você entregar mensagem para todo mundo, porque se você tiver salvo no seu celular o nome dele e ele tiver salvo o seu, ele vai receber. E com isso todo mundo ganha. Entrei em outro assunto aqui, que eu disse que é assunto de comunicação, mas é só para você entender que existem recursos que você poderia estar usando para otimizar seus treinamentos, suas reuniões, para que as pessoas fiquem inteiradas. Daí você vai fazer uma reunião de comunicação, de informativo, do tipo informativo, para dar uma notícia. Chega lá na hora, você não preparou ninguém, aí você solta a bomba. Gente, o povo revolta, pega pedras, estacas e sai querendo matar o primeiro que estiver na frente, quem nunca, né? Então, se a gente preparar as pessoas antes, elas já vão poder chegar mais tranquilas, mais calmas. E, inclusive, se tiver dúvida ou questionamento ou sugestão, elas já vão levar prontas também. Vai ser muito melhor e mais produtiva a reunião. Primeiro, então vou recapitular. Primeiro, o assunto deve ser previamente definido e o tipo de reunião deve estar definido também. Segundo, a equipe deve estar preparada. Você pode usar todos os recursos de comunicação aí para preparar a equipe. O importante é que ela saiba o tema e, se você puder, também colabore aí entregando material previamente, né, para ela poder estar preparada. Terceiro, o tempo da reunião deve
O tempo da reunião deve estar estabelecido. Foi. Por que que isso é importante? Porque ninguém é tão desocupado que possa passar uma tarde inteira lá sem saber que hora que o negócio vai acabar. É uma falta de respeito você começar uma reunião sem falar, olha, a previsão é que a gente termine em X horas. E maior ainda a falta de respeito é se você não cumprir aquilo. Então, por uma questão de produtividade e respeito às pessoas que estão lá, você tem que colocar o início e o fim. Ah, Sheila, na hora que eu vou avisar na hora que o pessoal chegar? Não. Você vai avisar na hora que você estiver convocando para aquela reunião. Porque aí a pessoa sabe que ela não vai ficar a tarde inteira lá. Ela vai saber que ela pode marcar um compromisso ou uma avaliação, ou ela pode fazer alguma outra coisa uma hora depois, se for o caso. Porque ela sabe que hora que é a previsão de término. E o ideal é que você, enquanto líder e condutor daquela reunião, faça com que a sua palavra vale, né, alguma coisa. Você falou que é 1 hora, vai fazer a reunião em 1 hora. Se organize, treine para a reunião acabar em 1 hora. Então, o tempo de reunião ela tem que ser estabelecido, tem que ser avisado e as pessoas têm que estar cientes e você tem que fazer tudo para cumprir. Olha, colocaram aí, ó, pior ainda quando atrasam sem nenhuma satisfação e ainda passa do horário estimado. Falta de respeito. Sério mesmo. Aí depois fica achando, é tão ruim porque a gente tem que marcar reunião e ninguém vai. Se a gente não obrigar, ninguém vai, mas é lógico. Esse tipo de coisa desmotiva qualquer ser humano. Qualquer pessoa vai ficar desmotivada. Só não à toa vai achar legal participar de reuniões e ser convocado para esse tipo de coisa. Porque aí depois não sabe, a culpa é de quem está organizando e não sabe por que a pessoa não quer vir. Não entendo, não. Então, respeito com a pessoa que está vindo e respeito também com o que foi combinado. Por que isso é importante? Porque se a pessoa consegue prever que hora que ela entra e que hora que ela vai sair, ela consegue saber o que ela vai fazer depois. O dia dela também não fica perdido. Com isso, você tem mais adesão às suas reuniões. Quarto passo aí, quarta atenção que você precisa ter é que você tem que escolher quem vai participar da reunião. Gente, não é todo mundo. A gente também esquece que dentro do serviço a gente tem hierarquias, né? Não tem como falar que não tem, porque existe e é fato. Então a gente tem o coordenador, não, o diretor ou o coordenador de enfermagem, não sei como é que chama aí na sua instituição, mas normalmente tem um diretor de enfermagem, tem os coordenadores, ou melhor, os gerentes, os coordenadores, os enfermeiros líderes, os enfermeiros supervisores e os técnicos de enfermagem. Beleza. Aí a gente vai fazer uma reunião informativa e chama todo mundo. E aí não sabe por que o negócio não rende, por que tumultuou daquele jeito, por que a pessoa nem quer ir. Porque ela sabe que aquele assunto nem cabe a ela não vai fazer diferença naquela reunião, por que ela tem que participar? O ideal é que você identifique pessoas-chave e convoque essas pessoas para participar da reunião. Essas pessoas-chave vão ficar responsáveis por propagar ali as informações com as pessoas que ela lidera, que ela supervisiona. Então, um coordenador não tem que marcar a reunião com todos os colaboradores, com os técnicos de enfermagem, com todo mundo. Por quê? Uma reunião com tanta gente assim, dificilmente ela vai ser produtiva, dificilmente ela vai alcançar o objetivo dela. É fato. Então, o coordenador, ele marca com os gerentes marcam com os coordenadores. O diretor marca com os gerentes marcam com os coordenadores chamam os enfermeiros assistenciais do setor e esses enfermeiros passam essas informações para a equipe técnica. Sheila, mas não tem aquele negócio do... Como é que chama? Esqueci total. O telefone sem fio, a informação não vai ficar sendo passada incompleta porque está passando por várias pessoas? Sim, se você estiver fazendo a sua reunião errado. Se você não estiver fazendo o passo a passo aqui, se você não estiver seguindo as orientações de condução da reunião. Agora, se você fez tudo direitinho, respeitou o tempo, delimitou o tema, organizou, colocou as pessoas que são realmente necessárias, criou uma ata, né? Fez um registro do que foi definido e todo mundo está ciente do que vai ser falado, né? Do que foi definido ali. Perfeito, vai funcionar direitinho na escadinha. Pega uma reunião e coloca 400 pessoas do hospital naquele setor, daquele hospital no auditório para fazer uma reunião. Se falar para mim que aquilo foi produtivo, eu vou rir, porque eu sei que não foi. Não, talvez até tenha sido, mas não foi tanto quanto se tivesse sido feito aí seguindo as etapas. Outra vantagem de você escolher bem os participantes assim,
Você que é um RT, por exemplo, aí, um diretor de enfermagem, você convocando seus coordenadores, seus gerentes, você está transferindo autoridade e responsabilidade para que eles passem para o restante da equipe. Com isso, o restante da equipe vai reconhecer nessa pessoa uma autoridade e isso vai descentralizar o poder de você, transferindo essa autoridade para esses enfermeiros. Você vai trabalhar menos, porque o seu colaborador vai ter aquela pessoa como referência e não mais você. Não que você não seja, mas é que você não vai ser o direto dele. Quando a gente pega tudo e assume todas as responsabilidades, as outras pessoas ficam fora. Trazendo elas para perto da reunião e compartilhando isso, elas assumem e tomam para si. Eu ensino isso demais, eu falo demais disso no curso Leader Coach, que é a estratégia de liderança compartilhada. Então, escolher bem os participantes vai ser bom para os participantes, vai ser bom para você que tem que conduzir a reunião ali e vai precisar ter estratégias para conduzir dependendo do nível do número de pessoas. E vai ser bom para o assunto, porque se for um tema muito relevante, você levou pessoas que não vão contribuir, que não faz diferença estar ali ou não, aquele assunto, talvez não, o que foi definido ali, não, o que foi feito ali, acertado naquela reunião, talvez nem vá para frente, porque você escolheu as pessoas erradas para estar ali. Entenderam? Então, é muito importante que você escolha bem. Reunião produtiva não é reunião cheia de gente. É reunião com as pessoas certas naquela reunião. E quando a gente está trabalhando essa questão da liderança compartilhada, vale a pena demais transformar isso numa oportunidade de dar autoridade para os seus enfermeiros, para as pessoas que trabalham com você aí, nos níveis abaixo do seu, dentro da hierarquia da instituição, tá bom? Outra coisa, dentro de reuniões, a gente não fala detalhes, não tem que ficar ligado à picuinha, não. As reuniões informativas, por exemplo, você passa as informações, responde a algumas perguntas, a grande maioria, mas responde e fala que alguns assuntos precisam ser trabalhados individualmente. É sempre assim. Não tem como você dar uma informação e ficar o resto da vida ali esclarecendo ou respondendo perguntas. Atente-se ao dar o grosso, o mais importante, o que for mais relevante de informação e o que for menos relevante ou não for fazer diferença para a maioria, você trata no particular ou em particular com as pessoas interessadas ali. Uma reunião, ela é, por exemplo, uma reunião de tomada de decisão, as pessoas ficam se atentando ou se apegando a picuinhas, a coisas que são insignificantes para aquele contexto, né, para aquele momento ali, e com isso corre o risco da reunião não ser nada produtivo, da reunião acabar se perdendo ali durante o tempo que vocês estiverem juntos. Então, reunião não é lugar para fazer detalhe, para resolver picuinha, para ver especificidade de cada caso. Isso a gente faz individualmente, porque aí você fazendo individualmente, você libera o restante da pessoa que não estava interessado naquilo. Se vamos fazer uma reunião, sei lá, deixa eu imaginar aqui uma coisa. Uma reunião de treinamento. E aí você convocou todos os enfermeiros. E aí, o treinamento era, por exemplo, o treinamento de punção venosa. Eu tô chutando aqui, pensando ao vivo com vocês, tá? Um treinamento de punção venosa. Você chamou todos os enfermeiros do setor, do serviço. Daí tá todo mundo lá. Tem um enfermeiro lá que trabalha na oncologia. E tem outro enfermeiro que trabalha na PED, ou melhor, na neonatologia. Esses dois enfermeiros, a punção venosa para esses dois setores tem um monte de detalhezinho. Tem umas coisas que são bem específicas, tem particularidades que são específicas do setor. Você não vai falar para todo mundo sobre as particularidades dos acessos venosos neonatais. Não precisa, porque o pessoal que está lá na clínica médica não vai usar isso neste momento, né? Em outro momento pode até ser que sim, mas neste momento não é o objetivo da reunião. Então, as especificidades, os detalhes, isso é tratado em particular. Por isso que, para o pessoal que está lá na ANEL, da oncologia, que são veias bem mais difíceis, você precisa marcar um treinamento extra, ou marcar uma reunião à parte, ou preparar um material, um encarte extra, né? Um bônus ali de conteúdo para passar para essas pessoas. Não dá para fazer, porque senão... Imagina, você tem 15 setores no seu hospital e uma UTI neo com 3 enfermeiros. Aí você põe todo mundo lá e vai fazer 1 hora de reunião para falar sobre acesso venoso em prematuros. Todo mundo vai ficar no WhatsApp, o pessoal vai rir, o pessoal vai contar piada, vai começar o burburinho, conversação, ninguém vai prestar atenção.
e ninguém precisa prestar atenção porque não é uma coisa que vai ser útil para ele. Então, as especificidades são tratadas em particular só com as pessoas interessadas. O que for geralzão, a gente trata na reunião, tá bom? E aí, como eu falei, existem alguns cuidados. Reunião não pode ser aquela reunião que não acaba nunca. Você tem que ter início e fim. As pessoas têm que saber, estar cientes, inclusive, do fim. Você não pode fazer uma reunião centralizadora em que só você fala, porque do contrário, não chama reunião, né? Chama monólogo, sei lá, não sei nem como é que chama. Se for para ser centralizadora, então você só passa um e-mail comunicando e tá bom. E aqui, nesse caso, a gente vai abrir a sessão para as informativas, né? As decisões informativas são aquelas que você só vai mesmo passar informação. Em alguns casos, precisa ser presencialmente. Não tem jeito, tem que fazer. Mas não centraliza tudo em você, não, tá bom? E por fim, reuniões sem foco. Se você definiu o tema, se você definiu o tipo de reunião, dificilmente ela vai perder o foco se vocês se mantiverem dentro da linha ali, fez tudo direitinho, colocou a lista de assuntos que seriam tratados dentro do tema. Por fim, só para fechar, nem tá no papel e eu lembrei que agora, não esqueçam de fazer a ata. A ata ou minuta, né? Ata ou minuta são importantíssimos em todos esses tipos de treinamento, de reuniões que eu falei. Reunião do tipo treinamento, informativa, de tomada de decisão, criativa, de avaliação, de acompanhamento. Todas precisam da ata. A ata é aquilo que a gente relata, alguém está lá escrevendo tudo o que foi conversado, as decisões que foram tomadas, e o ideal é que todo mundo, o ideal não, é necessário que todo mundo que estava na reunião assine aquela ata. Precisa ter a assinatura de todo mundo. Ai, Sheila, nunca tem jeito da gente fazer a ata. Gente, não tem como fazer uma reunião sem ata, é só um bate-papo. Quando a reunião para a reunião ser válida, inclusive te respaldar sobre, né, qualquer eventualidade que possa acontecer aí, você precisa ter aquelas pessoas que estavam presentes assinado, na ata, porque a assinatura é a confirmação de ciência. Aí você vai lá e chega para as pessoas, reúne a sua galera lá e fala, gente, a partir de hoje, todo mundo tem que vir de verde, não pode vir mais com roupa de outra cor, é só verde, porque se tiver de branco ou de outra cor, vai perder o dia de serviço. Olha que importante isso. Falei só uma coisa aleatória aqui qualquer, só para você servir de exemplo, tá? Só pode vir de verde, não pode vir de cor nenhuma outra. E aí você põe todo mundo para assinar. Quando alguém chegar lá de verde, beleza. Mas se alguém chegar lá de outra cor, ele não vai poder falar que ele não sabia, porque ele assinou aquela ata. E aí você vai ter todo o direito do mundo de dar o feedback lá, de fazer a punição. Se você não falou para ela, ou falou e ela não assinou, ela pode alegar que ela não sabia. Como é que você vai provar? Ah, mas você estava na reunião. Eu estava, mas eu não ouvi a hora que você falou isso, não. Quando a pessoa assina, ela está dando ciência de que tudo que está escrito ali foi concordado por ela, está ciente. Não, concordado não, ela pode até não concordar, mas a assinatura é a ciência de que o que foi definido, ela está sabendo, tá bom? Então, a ata é essencial. Eu encerrei falar de reunião. Tem pergunta? Vamos lá, vamos embora. Eu vi umas perguntinhas aqui. Achei super interessante a gestão do tempo. Precisa, é essencial. Você acha que é viável deixar o xerox da ata disponível para a equipe? Acho sim. Inclusive, eu não acho que seja disponível. Eu sou muito contra assim, essa estante de papel, sabe? Eu acho que numa lista de transmissão, você pode digitalizar a ata dali e mandar na lista de transmissão para todo mundo, ou fazer numa versão online, né? E mandar para todo mundo pela lista de transmissão, pelo grupo. Eu acho que é melhor do que ficar acumulando papel, até porque dificilmente alguém vai ler ali. Mas é importante estar acessível. Se a sua pergunta era essa, Liz, eu acho sim importante que eles possam ter acesso em qualquer momento para consulta, principalmente nos 3 primeiros meses pós-decisão, né? Pós-reunião. Precisa estar disponível. Sobre reunião, tem mais pergunta? Deixa eu só dar aqui o comentário. A Cristiane colocou, Sheila, gostaria de dicas de como assumir o primeiro plantão de carreira. Tem no seu curso? Plantão da carreira. Não tem, no meu curso eu falo também, mas tem de graça. No destaque aqui do meu perfil, tem lá. Dá uma olhada nos destaques, Cristiane. Eu coloquei lá como você deve fazer quando você assumir sua primeira equipe. Se você não sabe o que é os destaques, me manda um direct que aí eu te ensino depois, tá? Eu te mostro onde é. Mas é lá no início do meu perfil, onde tem a descrição e tudo. Pior quando atrasam. Carla Cacheta tá aí.
Que bom, a Cristiane forma daqui a um ano, que legal ainda, já tá aqui interessada. Eu gosto de gente assim, que tá interessada. Bom, acho que não tem mais perguntas sobre treinamento ou sobre reunião, né? Vou. Ai, que bonitinho o Bruna falando. Queria ter me conhecido antes. Pois é, agora vai ser tudo mais fácil a partir de agora. Que assunto top pra lá, redução de papel, sim, obrigada, obrigada. Beleza. Agora vamos falar de treinamento? Treinamento, 30, ó, tô no tempo, tô na minha programação aqui, tá bom? Vamos. A gente vai falar de treinamento agora. Da mesma forma que existem vários tipos de reunião, também existem vários tipos de treinamento. Tem aquele treinamento introdutório que a gente começa a... Quando a gente entra num serviço, né? A gente entra num serviço e normalmente é quando faz apresentação, mostra ali, funciona tal coisa, ali fulano trabalha, aquela sala ali é de não sei quem, fulano que faz isso, nosso objetivo, nossa missão, nossos valores. Isso é normalmente um treinamento introdutório. Existe o treinamento de atribuições, que é aquele tipo de treinamento que eu adoro. Todo enfermeiro tinha que fazer o treinamento de atribuições nos seus liderados pelo menos uma vez por ano. É aquele treinamento em que a gente apresenta para os colaboradores as atribuições dele. E isso é importante porque no nosso dia a dia, isso é importante porque à medida que a gente vai tendo os desafios e os tropeços aí da carreira e da vida, a gente acaba esquecendo os motivos da gente ter sido contratado, né? Você não foi contratado porque ele te achou bonita, porque ele te achou legal, não foi. Você foi contratada porque ele queria que você fizesse uma série de coisas lá dentro do serviço. E aí a gente acaba esquecendo isso. Da mesma forma, o nosso colaborador também esquece. Por isso é importante realizar o treinamento de atribuições, porque nesse treinamento a gente vai conseguir relembrar essas pessoas os motivos dele estar ali, os motivos ou as atividades que ele precisa estar realizando ali para estar mantendo, inclusive, o seu trabalho, né, o seu emprego. Então, o treinamento de atribuições é um treinamento em que você vai mostrar para as pessoas o que se espera dele. Aí você vai falar as atribuições do técnico, as atribuições do auxiliar, se tiver, do agente comunitário de saúde, se tiver, do enfermeiro, e aí... PS aqui, fazer o treinamento de atribuições, falando inclusive as suas atribuições, é fundamental, importantíssimo, porque aí eles vão saber que você não precisa ajudar ele naquela tarefa lá que ele estava te chamando e ficou com raiva porque você não quis, não podia fazer. Ele vai saber que você tem um monte de coisa que é só você que pode fazer e que ele não pode fazer por você nem se ele quisesse, porque o Corém não deixa. Ele vai saber que você tá lá parada no computador, não é boiando e fazendo hora, não. É porque tem coisa que você precisa estar naquele computador para fazer, porque não dá para fazer de outro lugar. Então, fazer o treinamento de atribuições uma vez por ano é fundamental, para que eles saibam o que se espera deles, né? Quais são as atividades que ele deveria estar fazendo, se ele não tá, e para que ele saiba, inclusive, quais são as suas também. Fica tudo claro, todo mundo sabe o que cada um tem que fazer, é uma forma de você lembrar a pessoa que ele tem que fazer tal coisa, tal dia, tal hora, porque tudo está descrito lá nas atribuições que tem no setor e que tem no RH. Quando a pessoa é contratada, ela recebe, ou melhor, na descrição do cargo, tem lá quais são as atribuições dele. O ideal é que no setor também tenha um caderno ou um manual com a descrição das atribuições. Se você é RT, gerente, qualquer coisa, e não tem no seu setor, dá um jeito de providenciar, porque isso salva, isso é vida. Dá um jeito de fazer, dá um jeito de pedir pro seu RT, sei lá, dá um jeito de ter isso no seu setor. Porque estando claro quais são as atribuições de cada um, na hora que alguém levantar a voz para falar alguma coisa, não, mas essa atribuição sua, tá escrito, tá na descrição do carro que você concorreu, da descrição do carro que você passou no concurso lá, quando tava passando no concurso, tava escrito lá o que você tinha que saber, o que você tinha que fazer. Não tem como você reclamar para mim agora que você não sabia, porque tava na descrição do cargo. E ter isso em mãos é vida, gente. Façam. Treinamento de atribuições é um treinamento fundamental. Tem o treinamento de iniciativa, tipo, não, esqueci o nome. Já volto com o nome dele, já volto. Mas esse é o treinamento aqui, é aquele de introdução. Tem o introdutório e o de introdução. O de introdução é aquele em que você vai apresentar uma nova tecnologia ou uma nova forma de fazer ou algo novo que vai ser implantado no setor. Esse de introdução, ele é para quando a gente nunca fez aquilo ali. É a primeira vez que vai ser apresentado. A gente faz muito, por exemplo, quando chega um novo aparelho. Vai trocar as bombas de infusão para outro modelo. Aí faz o treinamento de introdução.
Ah, integração. Não, não, a integração é o que a pessoa nova chegou agora. Pera aí, é a introdução mesmo. Você vai introduzir uma nova tecnologia, uma nova forma de fazer, um novo serviço, e aí vai trocar lá as bombas de infusão para uma outra marca. Precisa fazer um treinamento de introdução, que é aquele treinamento em que você vai mostrar para eles como que utiliza aquele equipamento, e por aí vai, tá? O de integração, que é esse que a Daniela citou aqui, é um treinamento quando alguém chega da equipe. E é uma ótima estratégia, inclusive, de integração. Se alguém chega, um novato, chega na equipe, você realiza um treinamento de introdução, de integração, desculpa, para fazer com que aquela pessoa se ambiente no setor. É muito parecido com o treinamento introdutório. A diferença é que no treinamento de integração, todos os membros da equipe participam, não somente quem está chegando. No introdutório, as pessoas que chegam passam por ele, porque aí vai trabalhar missão, valores, apresentar os setores e as pessoas. E nesse de integração, participa todo mundo de novo para que haja a integração ali, tá bom? E existe o treinamento de reciclagem, que não é mais esse nome que usa, mas que é mais ou menos isso. É quando a gente vai reforçar algum conhecimento. Já realiza tal procedimento lá, mas a gente vai realizar um treinamento sobre aquele tema. Já atendem pessoas com aquela patologia, mas a gente vai trabalhar aquela patologia, ver ali como é que está funcionando e como é que as coisas estão, como que deve ser feito. Treinamentos que são treinamentos essenciais, o treinamento de lavagem das mãos, o treinamento de cuidados com a pele, treinamento de transporte intra-hospitalar, são treinamentos que as pessoas já fazem ali, mas que precisam sempre estar sendo refeitos, porque são assuntos importantes, né? São cuidados importantes que não podem passar batido no esquecimento. E aí, eu vejo os comentários já, tá bom? Eu já olho aí, se tiver pergunta, pode ir colocando. E aí, para realizar treinamento, existem 3 etapas. A primeira etapa é o planejamento desse treinamento. Você precisa entender quem é o público que vai receber o treinamento. Vamos supor que você vai falar com enfermeiros. Aí você vai usar um tipo de linguagem e recursos compatíveis com o que vai ser adequado para os enfermeiros. Se você vai realizar um treinamento, por exemplo, no seu PSF, com a comunidade, você não vai poder usar a mesma linguagem, não vai poder, de repente, usar os mesmos recursos. Um treinamento com enfermeiros, em alguns momentos, em alguma situação, pode ser que você chegue lá e só fale. Pessoal, babá, isso aqui faz assim, assim, assado, assim, assim, assado. Passou ali, licitou o passo a passo, já está funcionando. O treinamento para numa comunidade, o treinamento, por exemplo, para uma equipe de gestão, um grupo de gestantes, você vai precisar, de repente, usar recursos audiovisuais. Vai precisar ter formas de demonstrar o que está sendo treinado ali, né? Então, você tem que conhecer o seu público, níveis culturais, níveis intelectuais, linguagem, nível de conhecimento sobre o tema, porque aí você vai conseguir realizar um treinamento assertivo. Imagina se você pega um grupo de gestantes e apresenta para eles o mesmo treinamento que você apresentou para um grupo de enfermeiras que trabalham com obstetrícia. Não vai funcionar. A linguagem tem que ser diferente, os recursos diferentes, a profundidade do tema abordado tem que ser diferente. Então, o primeiro passo no planejamento ainda é para quem que é esse treinamento. Você tem que ver quem é e qual é o nível de conhecimento, o nível de profundidade, de, enfim, saber tudo sobre as pessoas que vão receber o tema para que você faça adequado à pessoa que vai receber. A segunda etapa é a elaboração do treinamento em si. Uma vez que você já definiu lá, identificou quem é o público, agora você vai ver o que a instituição precisa. Por quê? Porque tem informações que o paciente precisa, mas que não vão fazer diferença para a instituição. Nesse caso, você não precisa realizar um treinamento. Você pode só fazer uma educação ali com ele, fazer uma orientação individual. É importante você conhecer a pessoa, ou as pessoas que vão receber o treinamento, e também perceber se aquilo vai fazer diferença para o serviço. Porque senão você vai realizar treinamentos, que aí a gente vai sair treinando tudo, né? Tudo é assunto, é importante. Mas
assuntos que não vão trazer benefício para o paciente, para, sei lá, para a comunidade ou para o serviço. Então, nessa etapa, na segunda etapa, você vai elaborar o treinamento com base nas necessidades atuais, nas necessidades do serviço, por exemplo, nas necessidades de forma que vai fazer realmente uma diferença e não algo só porque o paciente está querendo saber, tá bom? Quando é assim, você faz uma orientação individual e tá tudo bem, funciona muito melhor. Para se propor, se dispor a fazer um treinamento, o ideal é que seja algo que vai trazer benefício para o serviço. Afinal de contas, é para isso que você está lá. Então, tem que definir o tema com base no que o serviço precisa. Tanto em relação à comunidade, aí falando de PSF, como em relação à assistência hospitalar, tá bom? E a terceira etapa é a execução do treinamento. E aqui a gente tem duas subetapas muito, muito importantes. A primeira é a realização em si, de fato, que é aquela em que você vai apresentar o tema. A gente está falando de treinamento, então tem um tema definido aí. Vai apresentar o tema para as pessoas. Nesse ponto, é muito importante que você tenha desenvolvido habilidade de comunicação. Tem que saber falar, tem que dominar o tema, para não fazer feio, para não perder a credibilidade. Então, você tem que se preparar sabendo, conhecendo, dominando o tema ali que você vai treinar as pessoas. Do contrário, vai ficar feio, sua credibilidade vai lá para baixo. Próximo treinamento, dificilmente alguém vai querer ir, porque se for você que vai ministrar, vai ser furada. Então, domine o tema. E a segunda etapa, né, a apresentação do tema, tem que ser correta, adequada às pessoas que estão ali. E por fim, tem que se fazer uma avaliação. Essa avaliação da eficácia, não é uma avaliação do quanto a pessoa aprendeu. Ou melhor, não é uma avaliação do quanto a pessoa agora sabe. É uma avaliação do quanto ela aprendeu. Por isso que existem várias formas de realizar a avaliação de treinamento, de eficácia de treinamento. No curso Leader Coach, se não me engano, eu ensino 2 formas. Mas existem várias. Se eu ensino 2 só, essas são as mais efetivas, tá? Pode ficar tranquilo. Mas existem várias formas de avaliar. Uma, por exemplo, é você fazer uma prova antes e uma prova depois. As pessoas chegaram para o treinamento ou antes, lá em casa, na casa delas, manda para elas um treinamento, ou melhor, uma avaliação com perguntas sobre o tema, para você ver o nível de conhecimento sobre aquele tema. Tô falando isso mesmo, cara. Teste, provinha mesmo. Daí, no final do treinamento, você vai passar para elas o mesmo teste. E aí você vai comparar as respostas do início com as respostas do final. PS, aqui detalhe. As perguntas são as mesmas, né? Do início e do final. Então, você tem que se certificar de que no seu treinamento vai estar falando tudo aquilo ali. Você não pode correr o risco de a pessoa falar, não falou isso. Tem que estar bem claro no seu treinamento, porque no final você vai avaliar e você vai ver que a pessoa aprendeu. Só se ela voou lá demais que ela não consegue aprender, porque estava claro no treinamento. Então, essa é uma forma simples, bobinha, de fazer uma avaliação de eficácia de treinamento. Vocês entendem que é uma forma simples, mas é muito efetiva? Se eu, sei lá, eu tô ensinando a pessoa sei lá, fazer uma receita lá de bolo. Chego lá, se for fazer uma avaliação para mim, vai me dar lá as perguntas sobre aquele bolo. Eu não sei nada do bolo. Aí eu fui para o treinamento. Realizou ali o treinamento comigo, me mostrando passo a passo de como fazer aquele bolo. No final, se ela me der um papel, tá fresco na minha cabeça. Não é possível que eu não vou conseguir preencher. Eu coloco o ovo, não sei quantos ovos, não sei quantos de farinha. Eu vou colocar ali. O importante é que o que eu sabia antes seja menos, ou melhor, que o que eu saiba depois do treinamento seja mais do que o que eu entrei lá, né? Isso aí a gente consegue medir se o treinamento foi mesmo efetivo, se funcionou, se deu resultado. Vocês entendem que um treinamento fazer por fazer não gasta seu tempo e o tempo da pessoa com isso, não. Quem faz um treinamento e não mede a eficácia dele, está jogando tempo fora. A avaliação é fundamental para saber se aquilo ali funcionou. Se o seu tempo e o tempo da pessoa foram usados, e os recursos, né, da instituição ali, foram usados de forma a agregar alguma coisa. Do contrário, foi só um bate-papo. E aí, nessa etapa de avaliação, quer ver uma outra coisa legal também para fazer avaliação? Perguntar à pessoa,
mandar um papelinho lá escrito o que você achou desse treinamento, se você recomenda que as pessoas façam esse treinamento, de quanto em quanto tempo você gostaria de receber esse treinamento. Perguntas simples dentro de um questionáriozinho para entregar no final, para a pessoa avaliar qual foi, por exemplo, o grau de satisfação em relação ao instrutor do treinamento, de 0 a 10. Anônimo, não precisa ser assinado não, para as pessoas serem sinceras. Isso, inclusive, é uma ótima forma de você receber feedback sobre o que você organizou ali, né? Então, é importantíssimo avaliar. Precisa avaliar e quando você não avalia também, você não consegue evoluir como instrutor, porque a gente tem como atribuição treinar e capacitar a nossa equipe. Se a gente faz um treinamento, faz uma capacitação e não coleta informações se a gente funcionou ou não daquele jeito, corre o risco de você passar a vida inteira usando uma metodologia de treinamento que não vai funcionar, que não tá colando, que não tá dando certo. E aí você não sabe por que a sua equipe não está se desenvolvendo, não sabe por que a sua equipe não está tendo resultado, não sabe por que ainda está tendo tanto erro. O método de realizar o treinamento não está efetivo. E essas avaliações, elas te mostram se você está na direção certa. Então, sempre realizem a avaliação. Ah, Sheila, não sei como. Procura no Google. Avaliação de eficácia de treinamento. Além de ter muito conteúdo explicando e mostrando a importância, você também vai encontrar alguns modelos em PDF lá. Faz o seu, cria o seu, não precisa esperar. Pega lá um bocado da internet e cria o seu. Não tem desculpa para não fazer, não, tá? Então, você pode explicar testes. Esse teste ele pode ser escrito, né? Provinha, ou pode ser prático, dependendo do assunto. O ideal é fazer ele prático também. Você pode fazer a entrevista, né? Perguntando, mostrando aí o papelinho para a pessoa. Me fala aqui o que você achou, foi bom, foi ruim, o que você está pensando no treinamento. E você pode também analisar, avaliar as consequências do treinamento. Por exemplo, se você está tendo lá no seu setor uma taxa de 50% de perdas de catéter central. E aí você junta a sua galera, junta os seus enfermeiros e faz um treinamento de acesso venoso central, manutenção, instalação e manutenção. Não treinamento, olha que bonito. Acesso venoso central, instalação e manutenção. Olha que treinamento lindo. Você está tendo uma incidência muito grande de perda de acesso central. Realize um treinamento lindo desse jeito. Como que você vai avaliar se funcionou? Nos próximos 30 dias, não tem que estar tão alto o índice de perda de catéter central. Concordam? Se você realizou o treinamento e o índice continua em 50%, tem alguma coisa errada. Se está em 40%, ainda está uma coisa errada. O ideal é que tenha reduzido drasticamente. Então, uma outra forma de você avaliar a eficácia dos seus treinamentos é realizando esse acompanhamento dos resultados. Isso vale muito, esse caso vale muito quando a gente vai fazer um treinamento direcionado para alguma demanda específica, como aí o exemplo que eu dei, né? Tá tendo muita úlcera de decúbito, vamos realizar o treinamento com eles. Realiza o treinamento e acompanha durante um período anterior e compara os dois períodos, um mês antes do treinamento e um mês depois. Qual foi o número de úlceras que teve? E se melhorou, se melhorou, o treinamento foi efetivo, tá? Então, também é uma forma de você avaliar a eficácia. Me conta, você faz isso no seu setor, no seu serviço? Quando vocês realizam treinamentos, vocês fazem a avaliação? Me fala se vocês estão fazendo isso, só para eu saber se eu não estou no mundo da lua, porque o ideal é que sejam feitos, né? E aí eu quero, por fim, falar com vocês o seguinte: competência é igual a 3 coisas, assim. Para você dizer ser competente em alguma coisa, você tem que ter conhecimento, tem que ter habilidade, tem que ter atitude. De nada vai adiantar você realizar um treinamento e encher a pessoa de consequência, ou de conhecimento, se você não pegar essa pessoa e colocar ela para fazer na prática, para utilizar aquele conhecimento, que no caso aí seria a atitude. Não adianta nada você realizar um treinamento e não colocar aquela pessoa para desenvolver a habilidade dela naquele assunto. Esquecer aquele treinamento aquele conteúdo que foi dado ali, não adianta. Eu gosto muito de falar, que um dos meus mentores fala, que conhecimento é igual inspiração. Você precisa inspirar conhecimento e expirar prática. Inspirar conhecimento e expirar prática. Por mais teórico que seja um tema, inspira conhecimento e expira prática. Sheila, mas o tema é muito teórico, não existe prática. Então, é a prática de estar ensinando outras pessoas, treinando outras pessoas naquele tema. Inspira conhecimento e expira prática. Se você só inspira conhecimento, você vai ficar aborrotado de conhecimento,
e vai explodir, não vai funcionar, não vai servir para nada. O ideal é que você expire prática. Então, é assim que a gente consegue evoluir, desenvolver novas habilidades, fazer com que as pessoas desenvolvam novas habilidades. E a gente, como enfermeiro, como líder do setor, tem um papel fundamental nisso tudo aí. A gente é responsável pelos resultados da nossa equipe. Fato, uma grande parcela da responsabilidade dos resultados que a equipe tem é do enfermeiro. Quanto mais você treina a sua equipe, maiores serão os resultados. E olha só que boa notícia, menos trabalho você vai ter. Uma equipe bem treinada, uma equipe capacitada, vai fazer com que as pessoas, vai desenvolver pessoas com mais autonomia, com mais responsabilidade, com mais competências, e com isso até a gente trabalha menos, né? Porque as demandas serão menores. Ficou claro? Fez sentido para vocês o que eu falei de reunião e de treinamento? Deixa eu dar uma olhadinha se tem algumas perguntas, porque a gente já tá no limite do tempo aqui. Olha só, eu consegui terminar hoje antes do Instagram me destruir aqui. Essa live vai ficar salva assim, tá? Ela vai ficar salva no IGTV durante um tempo. Ela vai ficar, não deixa pra assistir depois, não. Obrigada, que bom que vocês gostaram. Teste para vinha, sim, sim, sim. A avaliação é tão importante quanto a metodologia ativa utilizada para apresentar o tema, perfeito. Esse treinamento é enfermeiro do setor que realiza? Ai, que boa pergunta, Cristiane. Esse treinamento é quem tem o conhecimento que deve realizar. Imagina aí que você sabe como, sei lá, diminuir o índice de perda de acesso central, não, de acesso periférico. Todo setor tem acesso periférico. O enfermeiro não precisa ser um especialista em acesso periférico para realizar um treinamento desse. Não que não seja importante, mas é que você sabe, eu sei que você sabe. Se as suas pessoas lá, se os seus colaboradores estão tendo dificuldade com acesso venoso, senta com eles e realiza um treinamento. Treinamento não é aquele negócio chique no auditório grandão, todo mundo vestido a caráter, não. O treinamento pode ser você sentado na frente do carrinho de emergência, falando ali sobre cada uma das repartições do carrinho de emergência, o que tem em cada uma. Isso é um treinamento, tá? Então, por que é importante você, assistencial, por exemplo, assumir a responsabilidade pelos treinamentos do setor? Porque se durante o seu plantão acontecer algum problema por falta de treinamento, a responsabilidade cai sobre você também. O paciente que você está cuidando vai ser prejudicado. A instituição que você representa vai ficar manchada, vai ter algum, né, o nome dela vai estar denegrido aí. Então, é importante que o enfermeiro assistencial assuma esse papel, que o enfermeiro da educação continuada trabalhe junto com a gente, porque o pessoal da educação continuada, eles precisam dar conta do hospital inteiro. E aí você vai ficar esperando eles virem para trabalhar no seu setor, sendo que tem que trabalhar o hospital inteiro, de repente demandas até muito mais importantes, não, muito mais urgentes em outros setores, e aí correndo o risco de você ser prejudicado. Então, o treinamento deve ser feito por quem detém o conhecimento. Você sabe fazer e tem um problema acontecendo, vai lá e resolve. Faz o treinamento ali, tá bom? Quem mais? Boa noite, a faculdade acabou agora. Tá cedo. Pessoal falando aí que faz a avaliação, que bom. Eu trabalhei em algumas instituições que não faziam. A Bruna tá falando, no meu setor tem apenas 2 técnicos, então acabo não fazendo por não achar necessário. Está erradíssima. Ela perguntou, vou ler a pergunta inteira. No meu setor tem apenas 2 técnicas, então acabo não fazendo por não achar necessário. Estou errado? Tá errado. Você precisa fazer porque só tem 2 técnicas. A chance de erro é muito grande porque só tem 2 pessoas para fazer tudo. Imagina se uma erra. É 50% da equipe que falhou. Então, treine essas pessoas. E sem contar que treinamento para 2 pessoas é muito, muito mais fácil. E sem contar que você treinando elas vão te respeitar, te admirar, porque você vai estar ajudando, contribuindo com o aumento de competência, das competências dela. Você vai ganhar muito, a sua reputação vai ser melhor, o respeito por você como líder, inclusive você vai aprender também, porque a gente está ensinando, a gente também está aprendendo. Todo mundo vai ganhar, Bruna. Pega as suas 2 pessoinhas aí, senta com elas, faz um levantamento para ver quais são os treinamentos que precisam, quais são desses treinamentos os mais urgentes, começa por eles, faz uma equipe de elite aí com 2 pessoas, só você e elas 2, e tá tudo bem, e é assim mesmo que tem que ser, tá bom? Cadê? Tá, a enfermeira Bruna tá falando que faz os treinamentos, só não faz as provinhas, faz provinha também.
é necessário avaliar se o treinamento que você fez está efetivo, está funcionando, tá? Então tem que fazer a provinha também. Não precisa ser a provinha, né? Eu falei 3 tipos aqui de avaliar a eficácia. Pode usar o acompanhamento dos resultados, pode usar o questionário. Que bom, que bom. Que bom que vocês estão gostando do assunto. Obrigada, obrigada. Ó, bonitinha, Fábio, falando. O que quer ser como eu, como crescer? Não, vamos crescer junto. Flávia, adorei a ideia da avaliação antes e depois. É muito útil. Flávia, faz e depois me conta. Me conta uma coisa, eu estou em uma área que não conhecia e estou aprendendo como ter uma boa liderança. Hoje sou enfermeira do trabalho. Ai, o Instagram já começou aqui a contagem. 25, 24, 23, eu não vou conseguir ler tudo. Manda direct pra mim quem tiver pergunta, tá? Eu vou fazer um pouquinho de story na hora que terminar essa live aqui, pra quem tá assistindo ao vivo. Inclusive, gente, amanhã tem uma novidade, que eu tô prometendo faz tempo e não fiz. Amanhã a gente vai ter sorteio de curso online. Obrigada a todos que ficaram comigo até o final. Eu espero você segunda que vem.